Bom dia, família. Como todos nós sabemos, nós nascemos, crescemos, multipliquemos, envelhecemos e morremos. Mas nesse intervalo de tempo de vida que aqui nós te encontramos tendo com a graça, a misericórdia e o amor de Deus, nós te encontramos nascendo com caráter, dignidade, com honra, com princípio, né? E com personalidades, com perfeições e com imperfeições, em acertos, em erros, em ganhos e percas. Nós sabemos que nós temos que sabermos que depende somente de nós, de a gente passarmos a poder se encontrar mantendo esse caráter, essa dignidade, essa honra e o nosso nome e a nossa simplicidade, né? E a nossa forma de se expor, de se apresentarmos, se entregarmos e transmitirmos, né? Conforme a gente se encontramos sentindo e vivendo ali no calor da emoção do momento. A gente temos que saber distinguir quando a gente precisamos se encontrar demonstrando o que se encontramos vivendo e passando, ou às vezes se encontrarmos simplesmente procurar se manter em silêncio, quieto, na intenção que possamos se encontrarmos deparando com pessoas que possam vir passar a falar algo que possa ser igual ou semelhante ao que se encontramos vivendo, porque aí então passará a surgir essa resposta que a gente se encontramos tendo dúvida e dificuldade de encontrá-la, às vezes dentro de nós mesmos. Então precisamos estar atento e observar as atitudes e reações e palavras que se encontram saindo através do que as pessoas passam a se encontrar, demonstrando, para que possamos vir chegar a uma conclusão e ter que tomar uma decisão através do que possa se encontrar sendo passado e transmitido e oferecido, através dessa resposta que o Espírito Santo possa se encontrar nos orientando e nos passando através de alguém que possa se encontrar mais próximo do que a gente possamos se encontrar imaginando da nossa pessoa, e nós às vezes se encontrando preocupado e flor da pele, procurando aonde não poderá ser possível encontrar essa resposta, por as pessoas não terem conhecimento do que se encontramos vivendo, pensando e transmitindo, por não ter essa intimidade que a gente possamos se encontrar precisando ter a decorrer de tempo de vida e de relacionamento e de convivência junto, através do intervalo e tempo que a gente se encontramos tendo a favor da nossa vida e ao mesmo tempo a favor da vida delas, que elas possam se encontrar tendo, através do que elas tanto passam se encontrar tendo que aprender e tendo necessidade de ser preciso que possa ter essas pautas e essas diferenças que existem entre nós, para que a gente possamos distinguir quem nós somos realmente, quem são essas pessoas que passamos a se encontrar, se relacionando e se envolvendo com elas. Mas não quer dizer que nós temos que necessidade e obrigação de concordar e aceitar com tudo que se encontra acontecendo ao nosso lado, ao nosso redor, só por causa do sentimento que se encontramos sentindo e existindo dentro de nós, através dessa química e desse amor que se encontramos sentindo no momento que passou a existir essa química e essa troca de energia entre nós, para que nós possamos simplesmente se encontrar mantendo o amor, o carinho, o respeito, a compreensão e a atenção, e vir passar a dar uma permissão que a pessoa possa se encontrar tendo o seu próprio espaço, para que ela não possa se sentir acuada acuada e encurralada, às vezes, por a gente simplesmente ter que chegar ao ponto de abrir os olhos dela de uma certa forma, com umas palavras mais duras, mais severas, mais rígidas, para que ela possa simplesmente se encontrar novamente, para que não venha se perder e passar a se encontrar como fosse tipo uma avalanche, sair atingindo as pessoas que se encontram ao redor e mais próximas, por causa de alguns erros e atitudes e decisões que ela possa se encontrar tomando, que é o seu ponto de vista, possa se encontrar sendo o melhor caminho e a melhor solução e a melhor escolha e atitude que você possa se encontrar tendo, mas às vezes possa se encontrar sendo simplesmente uma armadilha,
uma seta do inimigo para que a gente possamos colocar tudo a perder e acabarmos vindo simplesmente se encontrarmos sozinhos por causa das pessoas que se encontram ao nosso redor não aceitarem e não concordar essa reação e essa atitude, e passar simplesmente se encontrar virando as costas, se afastando e se distanciando de uma forma tão grande, que é onde a gente passamos a ver que não foi o melhor caminho, a melhor solução que a gente passamos a se encontrar, ter tomado, por a gente ver o tamanho e a consequência que a gente passamos a se encontrarmos tendo através dessa perca, que para muitas vezes possa não significar lá grandes coisas, por simplesmente se encontrarem somente focado nas coisas físicas terrenas e materiais, esquecendo que a maior riqueza que possamos se encontrar tendo que conquistar e utilizar e aproveitar e manter em nossa vida é o amor, o carinho, a simplicidade e o respeito e atenção das pessoas que se encontram ao nosso lado, porque afinal de contas nós precisamos um do outro, por mais que possamos não se encontrar assumindo e decretando que isso possa se encontrar sendo benéfico, preciso e necessário em nossa vida, manter as pessoas que possam simplesmente se encontrarem nos estendendo a mão e nos abraçando e nos orientando e nos ensinando através do decorrer de tempo e de convivência e relacionamento que passamos a ter se encontrado, a ter criado para que pudesse existir esse amor e essa aproximação, essa união entre nós através dessa troca de energia e de aprendizado de vida que passamos a se encontrar, aprendendo constantemente dia após dia em nossa vida, mesmo que seja das piores maneiras que possa se encontrar existindo, por nós ter sempre essa dúvidas e incerteza quem são elas realmente, através do que elas tanto passam e demonstram e transmitem através de suas palavras, de suas reações e de seus gestos e de seus olhares, através do silêncio somente, mas que possa se encontrar criando dúvidas, incerteza e insegurança em nós, por não saber realmente qual a necessidade da pessoa ter praticado e agido e ter transmitido da forma que ela achou que poderia se encontrar, nos cutucando de uma certa forma através somente do silêncio, que possa significar uma dúvida, às vezes é inexplicável, como fosse difícil de desvendar o mistério e o significado desse silêncio que passou a se encontrar existindo, que essa pessoa passou a nos transmitir e nos demonstrar, por talvez não ter tido coragem de poder falar realmente o que se encontrava precisando ser falado, por anseio de não saber qual seria nossa reação e qual seria o nosso comportamento ao ouvir e ter que presenciar aquelas palavras sendo faladas e direcionadas à nossa pessoa através de algo que nós possamos encontrarmos fazendo, por elas saberem que nós às vezes poderia se encontrar não entendendo e aceitando aquele ponto de interrogação em nosso meio, através do que possa se encontrar, às vezes tendo que ser obrigado e necessário ser passado e transmitido, mas a pessoa passa a se encontrar meio afligida e acuada por não saber o que poderia acontecer naquele momento, através dos seus pensamentos que passavam se encontrar sendo direcionado e transmitido para alguém, através dos atos e atitudes que essa tal pessoa possa possivelmente se encontrar vivendo, alimentando e criando em sua vida, como fosse algo que pudesse vir mudar e transformar algo que ela precisaria se encontrar, tendo que vir mudar para que pudesse se sentir feliz, satisfeita e realizada, mas talvez possa se encontrar não sendo o melhor caminho e a melhor solução, por falta de comunicação e troca de conhecimento, de diálogo, para que pudesse ter certeza realmente se era isso que tinha que chegar ao ponto de chegar a ser feito,
que passa a tocar os pés pelas mãos e agir pela emoção e passa a deixar de chegar ao ponto de realmente dar o passo certeiro e preciso e necessário por causa, né, da empolgação que possa se encontrar sentindo, achando que já chegou ao ponto de tentar de isso e aquilo outro e aquilo poderia vir ser o melhor caminho e a solução e resolver os seus problemas, mas passou a não se encontrar pensando um pouco mais melhor sobre o assunto. Então passou a vir acontecer o inesperado, então fica um pouco mais complicado e difícil de poder resolver essa questão, essa solução, por falta de diálogo e de trocas de conhecimento. Por às vezes a pessoa poder achar que já sabe de tudo e não tem necessidade de aprender e recordar mais nada, e o que elas se encontram já sabendo e vivendo possa se encontrar sendo o suficiente para que possa chegar ao ponto de tomar ter essas atitudes, de tomar essas decisões inesperadas que possa se encontrarem tomando, achando que poderá ser o melhor caminho, a melhor solução de poder selecionar e resolver esses problemas, e aí então acaba deixando ele mais pior e mais agravado do que possa se encontrar, dependendo dessa escolha e decisão que se encontram tomando automaticamente assim por impulso. E aí então fica meio difícil e complicado demais de a gente às vezes fazer algo para que pudesse mudar o cenário e a situação, né, que essa pessoa possa se encontrar, ou até nós mesmos, por a gente tomar uma atitude às vezes desnecessária, que não tinha cabimento, por achar que era tudo que pudesse vir se encontrar faltando e precisando se encontrar sendo feito para que pudesse vir as pessoas nos notarem e ver que nós se encontramos ali presente e nós não se encontramos ali invisível e ausente delas. Mas é como a gente se sentisse dessa forma por não obter uma resposta e a atenção e o carinho, o amor preciso e necessário que a gente se encontramos precisando se encontrar tendo. E aí então é como nós tivesse praticamente se humilhando e mendigando o mínimo básico e o suficiente de atenção para que a gente pudesse se sentir ali, né, se encontrando, fazendo parte da vida delas, através do que nós somos como pessoa, com tanto quanto a gente passamos também a apreciar, admirar e notar essas pessoas também ao nosso lado, através do que elas possam se encontrarem proporcionando e oferecendo, não materialmente, mas troca de energia de ser humano, para que a gente pudesse se encontrar, nos fortalecendo e ajudando um outro em uma certa parte, seja a área qualquer que seja, conforme a necessidade de cada uma de nós, conforme que nós precisamos vir ter que, né, conversar e falar sobre o assunto, para que as pessoas não venham simplesmente se encontrar se comovendo com a situação, mas fazendo algo que possa se encontrar nos ajudando, por causa desse afeto, esse carinho, esse amor que passou a ter existido e alimentado e ser criado através desse relacionamento e essa convivência que nós se encontramos tendo. Porque passa a existir um certo elo, né, entre nós, através disso tudo que a gente aqui se encontramos fazendo e praticando, oferecendo e transmitindo, seja fisicamente vive a cores, como através do mundo da internet, como a gente aqui se encontramos nascendo, passa a existir um sentimento entre nós, através da convivência que se encontramos tendo, e ao mesmo tempo através dessa distância toda que existe entre nós, por causa da distância que passou a ter né, dessa tal distância que passou a ter que existir entre nós, por nós não estar morando e convivendo no mesmo lugar. Mas aí então a gente passamos a tentar, né, saber, recordar e aprender um pouco mais sobre essas pessoas. Então ficamos observando, analisando e
e assistindo o que elas se encontram proporcionando e oferecendo através de seus vídeos, para que a gente pudesse chegar em uma conclusão e saber quem é essa pessoa realmente e o que é que possa se encontrar ela tendo tanto a oferecer através do que elas se encontram fazendo e transmitindo através da rede social, para que a gente pudesse vir, né, nos identificarmos desde o começo, o meio até o fim, para que a gente pudesse também aprender e recordar algo que possamos vir se encontrar levando para a nossa vida, como um grande aprendizado que precisamos ter tido aprendido através dessa pessoa que a gente se encontramos admirando, apreciando e observando seus atos e suas atitudes, suas palavras que passam a se encontrar sendo transmitidas através de seus trabalhos, através da rede social, para que a gente pudesse vir nos identificar de uma tal forma, por mais que não possa se encontrar a pessoa sabendo quais são as nossas intenções e aparentemente através da pessoa, né, da sua pessoa que se encontra aí do outro lado, e a gente não temos conhecimento totalmente quais são as verdadeiras rotinas e ações que elas possam se encontrar tomando e fazendo e praticando fora do forte das câmeras e do aparelho, porque nem toda a verdade passa a se encontrar sendo dita, porque tem certas coisas que só cabe ser oferecida e transmitida e falada entre nós e Deus, para que somente Deus pudesse nos entender e tomar uma providência a respeito dessa situação, que se outras pessoas pudessem saber, elas simplesmente passariam a se encontrar usando essas imperfeições e erros que se encontramos fazendo para nos atacar e nos encurralar e nos, né, diminuir e nos difamar e nos entristecer através dessa tal descoberta que possa se encontrar tendo dessas coisas que passa a ser oculta aos olhos dela, mas não aos olhos de Deus. Então Deus às vezes não espera que a gente somente pensamos e se comunicamos com Ele através do silêncio, mas Ele às vezes precisa se encontrar ouvindo a nossa voz e nós assumindo que nós precisamos e somos dependentes dEle, se não for Ele, para que possa nos estender a mão e nos orientar e tirar nós dessa situação que possamos se encontrarmos vivendo. Não poderá ser mais ninguém, além de Deus e de nós mesmos, de termos a determinação e a força de vontade de fazer algo para que possamos mudar e deixar de agir e praticar certas coisas de certas formas, para que as coisas passar a vir se encontrar dando certo conforme nós esperamos e desejamos, mas não quer dizer que passará a se encontrar sendo tão fácil assim, só porque a gente passamos a determinar e decidir nossa vida através dessa nossa opinião e decisão que chegamos a tomar. Não quer dizer que as coisas passarão a se encontrar sendo tudo mais fácil, lindo, belo e maravilhoso também, porque não mudará muita coisa. A única coisa que passará a se encontrar mudando e fazendo a grande diferença é a determinação que passamos a se encontrar, se encontramos passando, e a determinação e a posição que passamos a se encontrar determinando em nossa vida, para que pudesse vir se encontrar acontecendo coisas novas e diferentes através dessa decisão, por a gente se encontrarmos menos que da forma que nós se encontrava, não poderia se encontrar continuando e sendo mantido em nossa vida, para que somente assim a gente possamos ver que agora sim nós se encontramos no caminho certo e correto, como deveria se encontrar, estando desde o começo, o meio e até o fim. Mas aí passa a existir essas lutas e essas indiferenças que se encontram existindo entre nós através das pessoas que se encontram ao nosso lado, que passa a vir fazer existir dúvidas, insegurança e incerteza dentro de nós através do que o nosso cérebro passou a arrecadar e alimentar e criar dentro dele, e ele passar a acreditar naquilo que se encontrou sendo passado e transmitido. Então onde a gente passamos a perder o controle do nosso próprio corpo, e o nosso cérebro passa a se encontrar nos controlando através do que ele tanto passou a se encontrar
alimentando e criando dentro dele através dessas coisas que as pessoas se encontram passando e transmitindo através de suas palavras. Então tem o sim e tem o não. Então o nosso cérebro hoje, automaticamente ele passa a ficar recardando e diluindo tudo isso que se encontra sendo transmitido e oferecido, seja em gestos, em palavras, em olhares. Então uma coisa chama a outra. Através do nosso corpo, do nosso contato visual, o nosso cérebro passa a se encontrar, se alimentando e, né, e se identificando com as coisas que possam as pessoas se encontrarem transmitindo através do que elas tanto demonstram e oferecem através dos seus corpos físicos, terreno e humano que elas se encontram tendo e utilizando até esse exato momento, na intenção de chegar e alcançar o que elas tanto precisam, desejam e almejam, mas às vezes passam do limite, passam a criar coisas e mentiras para que pudesse alcançar e obter isso que elas tanto precisam, necessitam e pretendem tanto se encontrar indo atrás, mas se medir as consequências e esquece que possa vir não dar certo como elas gostariam, esperaria, por elas não se encontrarem agindo da forma certa e correta e tá agindo de má fé e de mau índola por falta de amor, de carinho, compreensão e respeito, e só tá somente focada no que precisa e pretende alcançar através disso que elas tanto se encontram vivendo, alimentando e criando dentro dela por causa das coisas físicas, terrenas, humanas e materiais que nós sabemos que todos nós temos necessidade de se encontrar tendo para que possamos manter o nosso corpo firme, forte e saudável, né, para que a gente pudesse vir dar continuidade na caminhada e na jornada da vida, que aqui nós temos que continuar persistindo e perseguindo e indo adiante, até onde Deus achar que temos que chegar através do seu amor e a sua misericórdia, né, e os seus cuidados e livramentos, para que o nome dele possa se encontrar sendo glorificado através disso tudo, seja bom, seja ruim, o nome de Deus tem que ser exaltado e glorificado por hoje, por todo sempre, por toda eternidade, independente se for do nosso agrado ou não. Deus tem que estar sempre na nossa frente, na intenção que ele possa vir ser conhecido e exaltado e glorificado como ele é digno de se encontrar sendo, através de mim, de você e da humanidade, para aqueles que creem e acreditam no seu poder, na sua existência e na sua presença, que possa se encontrar fazendo parte da nossa vida, do nosso cotidiano, desde o nosso nascimento até o fim da nossa vida, para que o nome dele possa vir ser glorificado e exaltado por hoje, por todo sempre, por toda eternidade. É o que eu tenho a passar e transmitir e dizer neste momento, através de minhas palavras, que aqui eu se encontro sentindo, de passar e dividir e compartilhar elas com vocês, minha família amada, querida e bendita, amigas minhas. Deus abençoe e fique com Deus todos vocês.